Boa noite, pessoal. Uma boa noite a todos. Chegando com mais uma live aqui nos nossos encontros de terça-feira, né? No nosso Templo Unificado Irmão Radamés, aonde viemos trazer o Evangelho de Jesus, né? Para a gente poder estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Cristo, né? Continuamos com a leitura da Bíblia. Hoje nós lemos Mateus, do capítulo 21, no caso, versículo 14 ao 22, né? Quando Jesus ensinava no templo, né? Ele ensinava e as pessoas ficavam maravilhadas, né? Apenas os escribas e os fariseus que não se conformavam com os ensinamentos que ele deixava. Então ele partiu para continuar os seus ensinamentos e sentiu fome, encontrou na estrada uma figueira e essa figueira não tinha nenhum fruto para oferecer a ele e aos discípulos, né? Então ele ordenou que ela nunca mais frutificasse, segundo a Bíblia, né? No mesmo instante a figueira secou. Então os apóstolos ficaram estarrecidos como ele havia feito aquilo em segundos, né? E ele disse aos seus discípulos: o que eu faço, vocês têm condições de fazer. O que vocês precisam é acreditar, né? É crer sem duvidar em nenhum minuto do que vocês conseguem. Porque se acreditarem, vocês dirão para essa montanha: saia daqui e te lance no mar, e a montanha sairá e se lançará no mar. Pois que tudo aquilo que pedires ao meu Pai em oração, crendo que receberam, vocês receberão. Então, esse ensinamento de Jesus Cristo é perfeito para os nossos estudos dos dias de hoje, né? Quando estamos estudando sobre a física quântica, sobre a mecânica quântica, né? Que é aquilo que a gente acredita com fervor, né? Que a gente tem certeza que pode ter, a gente consegue, né? E esse ensinamento já foi deixado por Cristo há 2000 anos atrás, né? Segundo os nossos cálculos, né, de calendário cristão, 2021 anos atrás, Jesus Cristo nos ensinou que somos capazes de criar a nossa realidade. E nós viemos e continuamos não entendendo os ensinamentos deles. Como o Pai Joaquim disse em uma das lives, né, nós preferimos acreditar nas escritas da Bíblia, aonde Jesus é maltratado, aonde Jesus é linchado, é crucificado. Nós preferimos acreditar em tantas coisas que estão escritas na Bíblia, mas os ensinamentos dele, que ele realmente veio para nos trazer, nós nos fazemos de sonsos e não entendemos, né? Fazemos de conta que não compreendemos. Porque quando a gente compreende a realidade, nós temos responsabilidade sobre isso, né? Então, além de nós saber que a realidade que nós estamos, fomos nós que criamos através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, daquilo que a gente vivencia, né? Nós ainda temos a responsabilidade de ensinar aos outros sobre aquilo que aprendemos, né? Então, se torna muito complicado, né? A gente acreditar numa coisa e ainda ter que ensinar os outros e vivenciar aquela realidade. Boa noite, Mog. Então, nossa, é muito difícil a gente ter que sair de uma zona de conforto, né? Saber que o que nós estamos passando é responsabilidade nossa, fomos nós que criamos, e ainda mudar esse ciclo que nós vivemos, nos transformar e ali depois termos que ensinar os outros. Que vida difícil que a gente vai ter, né? Não vamos poder ficar mais na nossa zona de conforto, né? Deitadinho na nossa cama, com uma coberta quentinha no inverno,
assistindo o nosso programa favorito, isso tudo dá muito trabalho. Então, Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, mas a gente faz questão de não entender porque tudo dá muito trabalho. Né? Tu saber que tu vai receber por teu trabalho, por teu esforço, o valor que tu cria para ti, nossa, é mais fácil alguém te dizer que vai te dar um salário X e tu aceitar. Né? Tu saber que a casa que tu mora é responsabilidade tua, foi tu que criou essa realidade para ti, não, é horrível, porque se tu mora numa casa que tu não está satisfeito com ela, tu não pode aceitar que foi tu que criou aquela realidade para ti, né? Se tu tá num trabalho que tu não está satisfeito com ele, tu não pode aceitar. É muito mais fácil tu dizer que tu é vítima do destino, que o destino quis assim, e que as coisas são assim porque você tá sofrendo, porque você tem um karma para pagar, do que aceitar que você vive exatamente da forma que você acredita que merece viver, né? Então, é tudo muito complicado, né? Ter que passar trabalho, ensinar os outros ainda, né? Mudar a sua forma de viver e ainda ensinar os outros que eles podem criar a sua realidade. Jesus não teve medo, não. Ele veio no planeta, sabia que ia morrer, sabia que ia ser crucificado, sabia tudo que ele ia passar e ainda assim ele deixou todos esses ensinamentos para nós. Ele fez questão de nos ensinar. Nós não fizemos questão de aprender, mas ele fez questão de nos ensinar, porque provavelmente nós que estamos encarnados hoje no planeta Terra, no período que ele esteve aqui, nós estávamos lá jogando pedra na cruz, né? Nós estávamos lá denunciando ele e seus apóstolos, né? Nós estávamos matando os cristãos depois, então a gente estava lá, com certeza estávamos, mas não estávamos fazendo as coisas que ele estava ensinando, não. Porque senão a gente não ia estar aqui, né? Pessoas que compreenderam o que ele disse, com certeza já se iluminaram e já partiram para outros planos, né? Já estão reencarnando em outros planetas bem mais elevados, né? Ou no mundo espiritual, trabalhando para que nós possamos compreender aquilo que ele deixou para nós. E aí vem vindo, né? Vem vindo vários mensageiros dele, né? Trazendo ensinamentos, né? Nós tivemos Allan Kardec no século XIX, né? Que trouxe toda a codificação do Evangelho, né? Fez a codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, esmiuçou de uma forma muito fácil da gente entender as coisas. O que a gente fez? Tocou fogo nos livros, né? Queimamos os livros deles, perseguimos Allan Kardec, fizemos a mesma coisa que a gente fez com Jesus, né? Aí veio o Gandhi, a gente fez a mesma coisa, perseguiu até que ele foi assassinado. Veio Luther King para explicar que todos nós somos iguais, somos irmãos, que a cor da nossa pele não importa, que a nossa opção sexual não importa, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou pobre, se eu sou rico, nós somos todos a mesma coisa. O que fizemos com ele? Matamos, né? E assim a gente vem numa sucessão de erros, né? Nossas reencarnações, e fazendo questão de não entender as coisas que esses avatares vêm para nos trazer, né? Aí tivemos Chico Xavier, que veio com aquela doçura, né? Sofreu desde a infância, né? Apanhou, sofreu e ainda assim tentou fugir, né, da sua mediunidade para não sofrer, mas não teve jeito. Ele superou tudo aquilo e nos trouxe maravilhas, muitos livros, muitos ensinamentos, palavras do mundo espiritual, para que a gente pudesse estudar, né, e nos tornar seres humanos melhores, né? Casualmente o Chico não foi assassinado, né? Morreu de velhinho, não estava no destino dele ser assassinado, porque ele estava quietinho, ele não incomodava muito os poderosos, né? Então foi de boa, né? Morreu de velhinho, deixou um legado muito interessante, né? Conseguiu nos ensinar bastante coisa. E o que nós estamos fazendo com os ensinamentos do Chico? Esse livro aqui, ó, que a gente já leu aqui nas nossas reuniões, né? Chama-se Mecanismos da Mediunidade.
ele fala física quântica pura, pura. Qualquer pessoa que lê esse livro e prestar atenção no que está sendo dito, consegue compreender o que Jesus nos deixou e consegue compreender como somos capazes de criar nossa realidade. O que a gente faz? Nem conhece o livro, nunca ouviu falar. Né? E assim os espíritos vêm nos orientando, nos alertando das mudanças, das coisas que a gente precisa mudar em nós, não é no outro, é mudar em nós. Nosso ego, ele é tremendo, né? Nosso ego, ele é nós, né? Nosso ego somos nós, não é uma terceira pessoa. Ele é insuportável, porque qualquer coisa que nos contrarie a nossa vontade, ele infla de uma forma que nós somos capazes de fazer coisas horríveis. Aquela senhorinha tranquila, calma, quando tem o seu ego ameaçado, ela é capaz de fazer coisas que até Deus duvida, sabe? Talvez não faça com as suas próprias mãos, mas com palavras e pensamentos é capaz. Nós estamos todas as terças-feiras aqui estudando, sendo orientado pelos espíritos, né? Assistimos palestras, continuamos estudando, buscando sempre um conhecimento, e quando somos contrariados no nosso ego, a gente desce do salto também. Isso não é da centelha divina, gente. Não é. Isso é da matéria. É a matéria que pesa e faz com que a gente não consiga botar o nosso orgulho de lado, né? Que a gente não consiga fazer, nos unir ao todo, né? Ser um com Deus, como Jesus dizia, né? Quando você conseguir ser um com Deus, né? Se conectar, se ligar perfeitamente com Deus, você vai conseguir tudo aquilo que você quer. E por que nós não conseguimos? Porque a gente ainda tem muito para aprender. Né? Não bastou todas essas atrocidades que fizemos, né? Por todos esses séculos de reencarnações. Ainda hoje, com todo o estudo, com todo o aprendizado, nós ainda não somos unificados com o todo. Nós ainda nos irritamos quando alguém nos contraria, nós ainda nos sentimos vítima quando alguém nos lesa, nós ainda achamos que temos poder em alguma situação, e não é só os poderosos, gente, qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Até um mendigo na rua, ele pode ter orgulho. Ele tem o ego dele de não querer ser ajudado, às vezes, né? Prefere ficar na rua do que dormir num albergue, né? Então, esse danado desse ego que a gente precisa compreender, que enquanto a gente não conseguir se unificar, né, nós vamos estar jogando pedra na cruz, nós vamos estar tropeçando nas pedras do caminho, nós vamos estar pisando em espinho, porque é isso que a gente acredita que merece. Quando a gente compreender que se nós nos unificarmos, nós teremos todas as coisas maravilhosas que o Criador deseja para nós, assim como Jesus Cristo nos ensinou, assim como todos esses outros avatares nos ensinaram, então a gente vai parar de pedalar na vida, né? A gente vai dar o nosso salto quântico e vai passar a ajudar os nossos irmãos, que é para isso que nós estamos nesse planeta, né? Para ajudar os nossos irmãos que necessitam, certo, gente? Então, essas lições que eu tenho lido na Bíblia, assim, é incrível, né? Eu continuo me surpreendendo comigo mesmo, porque tu lê, assim, é uma coisa tão clara, tão óbvia, né? Tão óbvio. Tudo aquilo que pedires ao meu Pai em oração, crendo que recebestes, tu receberá. Tudo que tu
crer que vós credes que receberam, vocês receberão. Então, se tu acredita que tu já tem, tu vai receber. Mas tu tem que ter certeza. Ele diz aqui, precisa ter certeza, acreditar sem 1% de dúvida. Mas a gente acredita de que jeito? Eu sei que se eu pedir, Deus me ajuda, mas me ajuda quando? Será que vai me ajudar? Só o será já bastou para que as coisas todas se dissolvam, né? Nós precisamos ter plena confiança de que somos co-criadores da nossa realidade. E trabalhar por isso, né? E fazer por merecer. Porque não adianta a gente dizer assim, eu tô pedindo aqui para Deus me ajudar para melhorar minha casinha, porque aqui a minha casinha tá caindo, mas eu vou ficar aqui esperando sentadinho Deus me ajudar, né? Quem sabe Ele manda alguém aqui para me ajudar. A gente quer milagre, gente. A gente não quer ação, né? Quando a gente quer mudança, a gente precisa ter ação, né? Pedir, acreditar e agir, né? Se unificar, ajudar aos outros. Quanto mais nós ajudamos aos outros, mais nós somos ajudados, né? É tão gratificante a gente ver uma pessoa que a gente conseguiu auxiliar de qualquer forma, deu um sorriso, atendeu bem no trabalho, né? Se atender bem no trabalho, com um sorriso, uma pessoa, nossa, já tá ajudando, a pessoa já tá feliz. Né? Um agradecimento, nossa, como você me atendeu bem, isso já é uma ajuda. A pessoa fica feliz. E tu também, né? Automaticamente fica feliz também. Então, a nossa forma de auxiliar o próximo, existe várias maneiras. Não é só amealhando bens materiais e doando. Isso também ajuda, né? Mas não é só isso. Qualquer forma de auxílio ao teu irmão é maravilhosamente bem-vinda, tá? Então, que a gente possa compreender o que Jesus quis dizer para nós com essas palavras, né? Que a gente tem que ter certeza que nós estamos em comunhão com Deus, com todo o universo, com Alá, com Jeová, não importa o nome que você dá. Ele é único, né? Não tem dois deuses, é um Deus. Esse, o Criador, todo. E se você estiver em união com Ele, em comunhão com Ele, você consegue maravilhas, né? Basta acreditar. E isso já vem sido dito há muito tempo. Pensamento positivos, atitudes positivas, todas essas coisas vêm sendo ensinadas de outras formas. É só a gente compreender. Mas é principal, Jesus era mais duro, né? Olho no olho, as palavras mais brutas. Se você quiser, você faz. Você pega essa montanha e joga lá do outro lado. Você pode, né? Então, precisa é acreditar. Homens de pouca fé. Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você consegue. Então, ele era incisivo, assim, né? Não era assim, ele queria que nós acordássemos para a realidade. E ainda assim, 2000 anos depois, continuamos nós dormindo em berço esplêndido, esperando, à espera de um milagre, né? Esperando que as coisas mudem milagrosamente, sem que a gente faça nada por merecer. O que vocês acham? Então, vamos ver se alguém vai se manifestar hoje para trazer alguma continuação dessa história aí, porque normalmente eles adoram, né? Seguir em frente com os ensinamentos de Cristo. Então, seu Xangô vai trazer as suas palavras, porque ele também é faca na boca. Ele gosta das coisas assim, bem certinho, né? Sem muito mimimi. Vai falar conosco sobre tudo que pedires, crendo que receberam,
receberão. Um salve a todos os irmãos. Um salve, filho. Um salve a todas as falanges de todos que aqui estão presentes nessa noite. E com a graça do Criador, permitiram que eu pudesse deixar umas palavras para os meus irmãos, para meus filhos na face da terra. Todos nós, guerreiro de Aruanda, gostamos de chamar os irmãos encarnados de filho, porque temos um amor por todos aqui tão grande que podemos dizer que somos pai de vocês. E quando se trata dos ensinamentos de Jesus, que trouxe sua palavra, como a filha bem falou, sem medo do que iria ocorrer. Sabia do seu destino, mas também sabia que o corpo era só uma veste para fazer um trabalho. Nunca se importou de perder o corpo, porque o espírito que conta é imortal. Ele veio sabendo de tudo, até o sacrifício, os açoites. Sabia que ia ser ridicularizado, sabia que ia ser maltratado, que ia sofrer dor no corpo e dor na alma. E ainda assim não vacilou, seguiu com a sua missão. Porque para um espírito de tanta luz, de tanta benevolência, trocar de roupa não é problema. Nada daquilo importava para ele. O que ele queria é que os irmãos da terra entendessem as suas lições. Mas Cristo também sabia que quem lá estava encarnado naquele momento, a grande maioria não tinha condição de entender o que ele estava ensinando. Ele sabia que ia ficar um legado para sempre na humanidade. E que um dia, meus filhos, o homem da terra ia entender. Assim como criança, que muitas vezes vai na escola e não consegue entender as letras, precisa voltar de novo para aquele mesmo ano e repetir para poder entender as letras. Assim são vocês, meus filhos, na terra. Muitas vezes voltaram para esse planeta depois que Cristo esteve aqui. Muitas lições tiveram de tantos outros espíritos muito iluminados que trouxeram lição para vocês. E ainda assim, muitos não entenderam.
Muitos não entenderam o quanto são responsáveis pela sua existência. Muitos não entenderam que a vida que estão vivendo é responsabilidade de cada um. Quando se diz, pega a rédea da tua vida e segue o teu destino, é a verdade. Mas a gente não aprende numa só lição aqui nesse planeta de terceira dimensão. A gente precisa repetir, até que comece a entender um pouquinho. Aí quando começa a entender um pouquinho, o ego sobe e derruba tudo de volta por água abaixo. Os filhos precisam se libertar do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Mas principalmente os filhos precisam se libertar do sentimento de vítima que os filhos carregam nas entranhas. Quando acham que estão sendo menosprezados, passado para trás, aí, meus filhos, é que o ego infla e vocês botam tudo a perder. Entendam as palavras de Jesus. Tudo que pedir ao meu Pai, crendo que receberam, receberão. Basta crer sem nem duvidar um minuto e você receberá. Você receberá saúde, você receberá prosperidade, você receberá uma casa melhor, você poderá criar seus filhos com saúde. É simples assim. Coloca o ego de lado e deixe a centelha divina conduzir a vida de vocês. Permita, meus irmãos, que a centelha divina que está em cada um brilhe, porque a centelha divina é só amor. Quanto mais ajuda, mais feliz fica. Menos se entristece, menos se ensoberbece. Quanto mais ajuda, mais tem de volta aquilo que doou. Se o filho doou tempo, vai ter mais tempo de volta. Se o filho doou sorriso, terá milhares de sorrisos de volta. Se o filho doou dinheiro, vai ter em dobro e muito mais, desde que tenha sido feito com amor, não com revolta e não pensando em ter algo em troca. Tudo que você doar, você receberá. Se você ajudou um irmão a se recuperar na sua saúde, a sua saúde vai ser muito melhor. Vai se recuperar, vai ser saudável, não vai ter problema nenhum. Assim funciona, meus filhos, o fluxo do universo que os filhos estão ouvindo cada vez mais nos últimos tempos. Campo eletromagnético, átomos, partículas, centelha divina. Busquem esse conhecimento. Quando você está
num campo eletromagnético de doação, de prosperidade, automaticamente você tem de volta tudo aquilo que você doou. Não precisa se preocupar de ter doado. Não precisa se preocupar, porque vai voltar muitas vezes mais para você, certo? Seu filho doou 1 quilo de arroz, o filho vai ter 2 quilos, 3 quilos de arroz de volta. Assim que funciona a centelha divina. Quanto mais você doa, mais você recebe de volta. E assim gira o fluxo, assim você entra no fluxo do universo, acreditando que o Criador te proporciona todas as coisas que você precisa para a sua vida. Você tem tudo de volta o que doar. Não precisa se preocupar. Parece que na hora vai fazer falta, mas quando você precisar, vai estar ali. Você vai ter de volta. Essa é a lei. É a lei do retorno, é a lei da atração, é a lei. Não muda o que a lei não muda. O que é verdade, certo, meus filhos? A lei é lei sempre. Se o filho estiver lá em cima de um prédio, se jogar, o filho vai cair no chão. Essa é a lei da gravidade. Então, se o filho doar, o filho vai ter de volta. É a lei da ação e da reação. Não muda, nunca muda. Vai ser sempre assim. Se o filho se unificar com o Criador, deixar o ego de lado, o filho vai estar um com Deus. Então vai passar a criar muito mais a sua realidade. Vai passar a criar de uma forma incrível que você não vai nem imaginar, nem dar conta de tantas coisas boas que vai chegar na sua vida. Você vai pensar, meu Deus, nada mais importa. Assim como Jesus Cristo pensou. Eu ando pelas ruas, o alimento vem. Quando esse corpo for embora, não tem problema. Meu espírito é eterno. Quando você pensar como Jesus Cristo, como Buda, que abandonou todas as riquezas e foi para a rua ajudar seus irmãos da miséria. Quando você pensar que Deus proverá todas as suas necessidades, então você terá abandonado o ego e terá muito mais do que pode imaginar. Quando a luz do Criador toca o coração dos filhos, ilumina a sua mente e você vai em frente, está criando a sua realidade. Um dia, todos os homens do planeta Terra conseguirão tirar o ego de lado e usar só a centelha divina, que é o amor do nosso Criador, que é aquilo que Jesus Cristo fez. Ou vocês acham que Jesus Cristo tinha ego, tinha vergonha de estar só enrolado em andrajos quando penduraram ele na cruz? Vocês acham que ele pediu, não me matem? Não, ele sabia
E ele fez a vontade do seu Pai, que era ele mesmo unificado com o todo, unificado com o Criador. Ele entendeu que precisava que as coisas fossem daquela forma para que hoje os meus irmãos tivessem todos os ensinamentos na sua mão e pudessem compreender a sua mensagem. Então, eu peço ao Criador que toque a mente dos meus irmãos, que toque os seus corações, para que vocês possam compreender pelo menos um pouco daquilo que Jesus ensinou. Filhos, orgulho e vaidade não leva ninguém a lugar nenhum. Nos deixa parado no exato lugar onde estamos. Precisamos compreender o outro, nos colocar no lugar do outro, entender o que o outro precisa. Isso é o que nós precisamos fazer aqui no planeta Terra. Sentir o que o outro sente, porque todos somos um. Se eu prejudicar a um irmão, eu prejudico a mim. Se eu ajudar a um irmão, eu ajudo a mim. E isso é o que eu peço ao Criador, para que meus queridos filhos compreendam e possam colocar na sua vida, na sua existência, nesta encarnação, para que aí sim consigam auxiliar o planeta Terra nessa transição planetária. E deixo a todos o meu axé, a minha bênção. Boa noite a quem chegou depois, boa noite a todos. Vamos encerrando por aqui mais esse encontro e até a próxima.